O fotógrafo do casório da minha filha ligou em pânico. Há uma coisa horrível nas imagens. Confira. YouTube, https, jandaviribrio.youtube, comendo watch, vi, QPMSOM, transcrição, 0000. Um mês depois de investir uma bolada no matrimônio da minha filha, atendi uma chamada que viraria minha existência de cabeça para baixo. O tom vacilante do profissional me alertou. Descobri uma anomalia nas imagens, algo que a senhora deve conferir sem demora. Apareça no meu ateliê. Só não mencione nada à sua filha. Ao examinar aquelas cenas, entendi que eu havia bancado a pior decepção da minha trajetória. 0025. E o mais chocante, minha própria parentela orquestrava o esquema inteiro. Mas antes de prosseguir, verifique se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que lugar está vendo este relato. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. 0045. Tratava-se de uma terça-feira banal ao amanhecer, quando o celular soou. Eu me achava na sala da residência em Alphaville, finalizando o café da manhã, enquanto revisava relatórios da boutique de itens decorativos que gerenciava no coração de São Paulo. Com 62 anos nas costas, eu ergui um empreendimento estável em 3 décadas, com 3 unidades distribuídas pela metrópole, uma base de clientes leais e um cotidiano tranquilo que facilitava o suporte às minhas herdeiras em momentos de necessidade. 0115. O contato era de origem ignota e por pouco não ignorei. Por pouco. Do outro lado, a entonação soava aflita, quase murmurante, como se temesse olhares indiscretos. Dona Helena, é o Ricardo Almeida aqui. Registrei o enlace da sua herdeira Mariana no mês anterior. Urge que eu converse com a senhora frente a frente e em particular. Por obséquio, guarde segredo em relação a Mariana. 0141. Meu pulso acelerou num instante. Que assunto um captador de imagens teria para me confidenciar um mês após o evento, exigindo reserva com a própria interessada? Qual o problema, Ricardo? Não dá para detalhar ao telefone, Dona Helena. Localizei uma peculiaridade nas fotos, algo bem peculiar e alarmante. A senhora consegue comparecer ao meu espaço amanhã cedo, por volta das 9 horas? É de suma importância. 0207. Sem que eu respondesse, escutei a voz da caçula, Beatriz, ecoando da copa. Mãe, achou o meu cabo do celular? Urge que eu recarregue este aparelho agora. Preciso realizar contatos cruciais ainda hoje. Chego lá amanhã, respondi de pronto ao fone, esforçando-me para soar controlada. Agradeço, Dona Helena. Lamento impor isso, mas é essencial que a senhora visualize. 0232. Ele encerrou a conversa antes de eu indagar além. Permaneci ali, imóvel, com o aparelho ainda colado à orelha, fitando o quadro na parede da sala. Mariana, reluzente em seu traje nupcial ao lado de Felipe, o consorte, os dois exibindo sorrisos como se formassem o par mais afortunado do planeta. Eu destinara 90 mil liares àquela festa. 0257. Compensou cada real para testemunhar minha primogênita enfim realizada, unindo-se a um rapaz próspero, jurista de berço conservador, o ideal que toda genitora almeja para a prole. O que de mal poderia haver naquelas capturas? Mãe, o chamado de Beatriz me resgatou do devaneio. Tá me escutando? Exijo o valor para o retiro de beleza no final de semana. 0320. Recorda que comentei? Encarei minha herdeira menor, aos 33 anos, instalada na minha moradia por 5 anos, ao lado do companheiro, Rafael. De passagem, jurara ao se mudar após a demissão. Rafael se juntou 3 meses adiante, também de modo provisório. Nenhum contribuía com moradia. Nenhum planejava partir. 0345. Discutimos isso em outro momento, filhota. Hoje tenho pendências a tratar. Mas, mãe, reservei com as amigas. Não rola cancelar agora.
fica constrangedor. A Camila adquiriu um veículo zero e eu não suporto mendigar carona toda hora. É vexaminoso. Desviei o foco para o monitor, lutando para focar nas cifras que, de repente, surgiam turvas. 0411. Beatriz resmungou e abandonou a sala, o caminhar ruidoso reverberando escada acima. Uma porta se fechou com força no andar superior. O restante do dia transcorreu em uma bruma peculiar. Esforcei-me para me dedicar às tarefas, analisar encomendas de parceiros, inspecionar o inventário da boutique. Porém o cérebro insistia em retornar àquela conversa. A tensão na voz de Ricardo, o apelo por discrição, a pressa, o enlace parecer impecável, ou ao menos assim supunha. 0443. A celebração no Jardim Botânico, o banquete em hotel de luxo com 5 estrelas, tudo refinado, sofisticado, tal qual Mariana idealizara. Felipe se mostrara o genro impecável ao longo do cortejo, solícito com ela, cortês para comigo, constante nos jantares familiares. 0505. Por que se unir a Mariana se algo falhava? A interrogação martelava minha mente. Perto do almoço, Rafael invadiu meu gabinete sem aviso. Ele dispensava batidas, apenas penetrava como se fosse o patriarca do lar. E aí, sogra? A Bia comentou que você age esquisita hoje. Rolou algum perrengue? Não ergui o rosto do visor. Estou ocupada com o serviço, Rafael. Ah, beleza. 0531. É que a gente cogitava aqui. Seria ótimo se você desse uma força para nós, com o e entrada no apartamento de alguém. Entende? Viver na residência alheia não cai bem, ainda que sejam parentes. Ficando na moradia dos demais, agindo como se eu não fosse a progenitora dela, tratando minha casa como um albergue qualquer, onde eles se instalavam por mera gentileza. Falaremos disso em outra ocasião, respondi, controlando o tom de voz para soar imparcial. 0557. Ele encostou-se no marco da porta, braços cruzados. Calmo, mas reflita com afeto, ok? A Bia tem direito ao seu próprio espaço, e eu desejo oferecer isso a ela, usando os recursos que conquistei. Entendi. Levantei-me e dirigi-me à janela do escritório. Abaixo, a piscina reluzia imaculada ao sol de setembro. 0621. A casa de visitas, onde Beatriz e Rafael residiam, situava-se no canto do lote, com acesso autônomo, cozinha equipada e 2 dormitórios. Eu a havia erguido com a ideia de receber companheiros, quem sabe meus netos no futuro, quando me visitassem. Em vez disso, servia de lar para um par de adultos que dependiam de mim financeiramente, sem o menor pudor. Passei o dia inteiro esforçando-me para produzir, mas foi perda de tempo. 0648. Por volta das 6 da tarde, abandonei a tentativa e desliguei o laptop. Fiz uma refeição leve só para mim e jantei isolada na varanda, enquanto Rafael via partida de futebol na minha sala e Beatriz realizava uma chamada em vídeo no andar de cima com as amigas, sua gargalhada reverberando por toda a propriedade. Às 8, o interfone soou. Tratava-se de Mariana, sempre impecável, vestida em terninho de marca, cabelos alisados à perfeição, exibindo o sorriso que puxara do pai. 0717. Minha primogênita, a executiva de sucesso, coordenadora de marketing em empresa global, com flat moderno em Moema, recém-unida a um jurista em ascensão. Oi, mãe. Ela me beijou a face e adentrou. Estava transitando por perto e decidi fazer uma visita rápida. Moema não ficava propriamente próxima de Alphaville, mas calei-me sobre isso. Instalou-se no sofá, entrelaçou as pernas e observou o ambiente como se inspecionasse uma propriedade à venda. 0745. Preparei uma infusão para nós e acomodei-me na cadeira oposta. Como andam as coisas com o Felipe? Excelentes, mãe. A viagem de núpcias foi incrível. As Maldivas são de fato um sonho. Estamos nos acostumando à vida conjugal. Ela ergueu a taça de chá,
Sorveu um pouco e em seguida abordou o assunto principal. Aliás, mãe, eu vim porque urge discutir algo relevante. 0811. O Felipe e eu achamos um imóvel fantástico, ainda em Moema, porém bem mais amplo. 3 quartos com suíte, terraço para churrasco, panorama impressionante. Aguardei. Sabia desse preâmbulo. O desafio reside na urgência de decidir. O setor imobiliário está acirrado atualmente. Esse lugar não permanecerá vago por longo tempo. Requeremos apoio para o sinal inicial. 0836. Ela esboçou um sorriso afetuoso, como se solicitasse algo trivial. 50.000 telares. Reconheço que, após os gastos com a cerimônia, isso soa excessivo, mas é pelo nosso porvir, para iniciarmos nossa jornada de forma ideal. 50.000 reais, pronunciados com a mesma leveza de quem pede um gole d'água. 0902. Uma pressão surgiu no meu tórax, aquela inquietude que me acompanhava desde a ligação de Ricardo. Fixei o olhar na minha filha, contemplando-a de verdade, buscando além das vestes de luxo e do gesto forçado. Deixe-me refletir, filha. Devo verificar minhas contas antes de assumir uma quantia dessas. 0923. O ar de contentamento dela titubeou por um instante breve, quase imperceptível. Mãe, não se trata de um agrado. É um aporte no amanhã da sua prole. E considerando tudo o que o Felipe realizou, sendo tão solícito contigo, tão integrado à família, tudo o que o Felipe realizou, como se ele tivesse prestado um serviço ao se unir à minha filha. 0947. Discutiremos isso após eu examinar minhas finanças com tranquilidade, combinado? Ela ergueu-se, claramente irritada. Certo, mãe, mas não se alongue. Esse imóvel não aguardará. Depositou outro ósculo na minha bochecha, agora mais gélido, e partiu. Vi o BMW dela sumir pelo portão, e o desconforto no peito apenas se intensificou. 10:12. Naquela noite, o sono me fugiu. Permaneci recostada, fitando o forro, revivendo a conversa com Ricardo, o apelo financeiro de Mariana, Beatriz e Rafael, instalados na minha casa por 5 anos, sem aportar 1 centavo sequer. Quando por fim peguei no sono, o sonho girou em torno da boda. Mas agora, tudo se apresentava alterado. 10:35. Os convidados exibiam sorrisos, porém suas feições pareciam ocas, desprovidas de emoção genuína, como adereços. Na aurora seguinte, deixei a residência antes que Beatriz se despertasse. Evitei indagações sobre meu destino. O percurso até o ateliê de Ricardo, no coração de São Paulo, consumiu 40 minutos no engarrafamento matinal. O local ocupava um edifício antigo revitalizado na área da Consolação, com um encanto de recintos que fundem passado e contemporaneidade. Ascendi ao 3º pavimento pelo elevador e Ricardo me aguardava à entrada. 11:08. Ele aparentava ser mais moço do que na recordação do dia da união, talvez uns 40 anos, com uma fisionomia ansiosa, que me deixou ainda a mais ansiosa de todas. Dona Helena, que bom que você veio. Pode entrar, por favor. Ele fechou a porta depois de mim, o que me soou esquisito, mas eu não disse palavra. 11:31. O ateliê exalava aroma de café recém-passado e ostentava imagens belíssimas nas paredes, como retratos familiares, celebrações de uniões e sessões posadas. Ele me levou a um cômodo adjacente, equipado com um PC e monitor amplo. Quer um café ou água? Estou ótima, valeu. Me apresenta logo o que descobriu, por gentileza. Ele confirmou com a cabeça e se acomodou na frente do aparelho. Eu permaneci em pé às suas costas, os dedos cravados na alça da bolsa. 11:58. Dona Helena, de fato eu hesitei em exibir isso. Passei dias debatendo se valia a pena telefonar, mas se os papéis se invertessem, eu desejaria ser informada. Meu coração martelava com tal força que eu escutava as batidas nos ouvidos. Mostra de uma vez, Ricardo.
Ele prosseguiu clicando no equipamento, acessando diretórios de documentos. 12h20. A tela se povoou com imagens da cerimônia nupcial. Mariana avançando pelo corredor. Felipe a aguardando, os presentes exibindo sorrisos. Tudo encantador. Tudo impecável. Essas representam as capturas formais, vistas por todos. Ele selecionou outro diretório. Porém, costumo chegar com antecedência aos acontecimentos para calibrar aparatos, regular iluminação, a fins desse jaez. 12h42. Na união da sua filha, compareci 2 horas antes do rito. A visão que surgiu no visor me desequilibrou. Precisei me apoiar no encosto da sua poltrona. Felipe, o marido da minha prole, ainda trajando o paletó semi-aberto, enlaçado a uma dama de cabelos claros. Não se tratava da minha herdeira. Eles se entregavam a um ósculo, as palmas dele entremeadas nos fios dela, os membros dela cingindo o colo dele. 13h08. Não se resumia a um selo de adeus, nem a um colo de camaradagem. Era próximo, dominador, habitual. Há quanto tempo do ritual? Minha entonação ecoou tênue, remota. 2 horas. Eu verificava enquadramentos no jardim, registrando testes quando os avistei num recanto isolado. Capturei diversas imagens inadvertidamente. Apenas ao revisar o conjunto notei. Ele avançou para a imagem seguinte. 13h36. Perspectiva diversa. Felipe e a moça loura, ainda entrelaçados, agora com feições mais nítidas. A mão esquerda dela repousava no tórax dele, e discerne-se, sem dúvida, um anel matrimonial. Joia dourada com gema. A dama, afirmei, esforçando-me por sossobrar a voz. Conhece a identidade dela? Não examinei o hall de participantes. 14h02. Não a identifiquei, mas é evidente que ela tem esposo. Ricardo exibiu outra captura. Nela, o semblante de Felipe surgia em alta resolução. Sem ambiguidade, sem vacilo, sem embriaguez. Apenas um indivíduo ciente de suas ações. 2 horas antes de ascender ao altar para desposar minha filha. 14h28. Consigo comprovar a data e o horário preciso? Indaguei, admirada pela solidez da minha própria fala. Com certeza. Ele invocou uma seção com especificações. Dados embutidos do registro, coordenadas geográficas, anotações cronológicas exatas ao segundo. Tal material serviria como prova em qualquer instância. Dona Helena. Ele retirou da gaveta um dispositivo USB. Arquivei tudo neste aqui. 14h52. Todas as capturas, metadados integrais, papéis técnicos. Criei duplicatas extras. Creio que a senhora precisa reter isso. Apreendi o pendrive. Cerrei os dedos ao redor. Era minúsculo, leve, mas pesava como chumbo. Obrigada, Ricardo. Agiste corretamente ao me alertar. 15h17. Ele me escortou à saída e notei a inquietação sincera em sua expressão. Lamento de coração, Dona Helena. Sinceramente, o percurso de retorno a Alphaville passou em névoa. Pilotava no piloto automático, a mente rodopiando em espirais. Felipe trocando beijos com outra em 2 horas antes da boda. Uma senhora unida em matrimônio. Para que então unir-se a Mariana? Para que investir 90s? 15h42. Zéliares num festim? Para que proferir promessas? Para que posar sorridente nas imagens? O pendrive jazia no meu bolso, ardendo como brasa. Retornei ao lar logo após o NUM. A residência permanecia como a deixara, quieta, exceto pelo áudio da TV, ecoando da dependência social. Rafael se estendia no meu divã, garrafa de cerveja em punho, vidrado num noticiário esportivo. Ele mal ergueu os olhos à minha chegada. 16h10. E aí, sogra? Me arruma mais uma gelada? Atravessei por ele sem proferir som. Dirigi-me ao meu gabinete e tranquei a porta com determinação. Instalei-me à escrivaninha e contemplei o pendrive. Um lado meu ansiava desprezar aquilo, simular ignorância, regressar à quimera plácida de harmonia,
mas tal não era viável. 16:36. Liguei o pendrive ao PC e iniciei a inspeção das capturas, sequencialmente, escrutinando pormenores. O rosto de Felipe, sereno, isento de remorso, a loura, manifestamente confortável em sua companhia, o anel dela reluzindo ao sol, os metadados ratificando data, instante, sítio preciso. Ativei uma tabela no sistema e pus-me a registrar dados. Qual o dispêndio total no enlace? 90.000 DAIRs, 1704. Espaço, comes e bebes, capturador de imagens, arranjos florais, som ao vivo, traje da noiva, somatória integral. Contudo, existia um aspecto parti que lembrei, que Mariana havia insistido tanto nisso. Dinheiro puro, sem aquelas listas de presentes comuns, sem pratos de porcelana ou máquinas de cozinha. Mãe, a gente está partindo do nada. A flexibilidade é essencial. 17:27. Dinheiro traz mais utilidade, ela argumentara. Naquele momento, pensei que ela estivesse agindo de forma sensata, realista. Segui rabiscando na tabela, puxando dados da lembrança. A relação de convidados chegava a 250 indivíduos. Quase todos eram contatos meus, parceiros de negócio, pessoas que acompanhavam Mariana desde a infância. 17:50. Cada sobreaviso na entrada, eu recordo a mesa de doações lotada até o limite. Mariana contratara uma pessoa só para juntar e registrar cada item. Logo após o casório, ela me telefonou eufórica. Mãe, você não vai crer. Juntamos os 75.000 HARs em espécie e cheques. As pessoas foram incrivelmente bondosas. A gente é realmente sortudo. Registrei o valor. Marquei com círculo. 18:17. 75.000 coletados em uma celebração que saiu por 90.000 tears. Aí veio outra recordação à tona. Meu parceiro, Roberto Mendes, passara um cheque direto para Felipe bem na festa. Eu presenciei a cena ali mesmo. Seja bem-vindo à turma, moço. Que o casal inicie a jornada no rumo certo. 20.000 reais. Roberto era um homem próspero e dadivoso com quem ele admirava. 18:45. Felipe enfiou o cheque no paletó e esboçou um sorriso. Obrigado demais, senhor Roberto. A gente nunca vai se esquecer dessa. No fim das contas, 95.000 Heisler em doações de uma só união, para um par que, em teoria, estava iniciando tudo do início. Qual o motivo para casar com Mariana? Essa dúvida ressurgiu agora, com uma explicação se delineando na minha cabeça, uma que eu relutava em admitir. 19:14. Se Felipe mantinha um caso com outra, uma senhora comprometida, por que encarar um ritual de 90.000? Por que ostentar sorrisos, recitar promessas, dissimular? Salvo se as promessas valessem pouco, salvo se o vil metal fosse o foco. Meu ventre se agitou. Não, eu estava divagando errado, permitindo que o ceticismo tomasse conta. Mas a visão de Felipe trocando beijos com aquela senhora não me abandonava. E o rogo de 50.000 Tyrrellers por Mariana na véspera ganhava contornos inéditos. 19:45. O dia todo fiquei trancada no meu gabinete, fugindo de todos. Beatriz insistiu na porta em várias ocasiões, ansiosa para debater o fundo para o spa, mas aleguei estar atarefada. Rafael rondou o hall umas 3 vezes, sempre agitado, buscando companhia. Porém, eu não me mexi dali. 20:07. No escuro da noite, preparei um lanche simples e devorei no local, laborando ou simulando labor, pois minha mente vagava longe dos balanços de mercadorias. Na aurora seguinte, resolvi que era hora de buscar assessoria especializada. Disquei para o consultório de um jurista que um conhecido indicara tempos atrás, o Dr. Marcelo Ferreira, perito em assuntos familiares e sucessão de heranças. 20:33. Marquei uma consulta para o período da tarde. O local situava-se em Pinheiros, num edifício contemporâneo de vidraças. Ascendi ao 10º piso e uma assistente diligente me saudou, servindo café enquanto aguardava.
O doutor Marcelo me acolheu numa dependência com panorama urbano, estante repleta de volumes jurídicos, certificados pendurados. 20,55. Ele aparentava uns 50 anos, fios argênteos, comprimento de mão resoluto. Senhora Helena, como posso ser útil? Depositei minha maleta sobre a escrivaninha e iniciei o relato. Mês passado, investi 90 mil reais na cerimônia da minha herdeira. 2 dias atrás, o registrador de imagens me exibiu cliques do meu genro, ao lado de uma estranha, 2 horas antes do rito. 21:20. E anteontem, minha filha solicitou 50 mil reais para sinalizar um imóvel. O doutor Marcelo apanhou uma esferográfica e pôs-se a anotar. A senhora possui evidências fotográficas? Retirei o dispositivo USB da sacola e depositei sobre a superfície. Está tudo neste aqui. Data, momento, coordenadas, dados exaustivos. Ele ligou o pendrive ao terminal e escrutinou as fotos. Seu rosto manteve a impassibilidade, mas notei uma tensão sutil na mandíbula. 21:49. E a senhora pressente o quê, precisamente? Relatei o apelo de Mariana por recursos líquidos, em detrimento de itens convencionais. Os 95 mil reais amealhados, o pedido de 50 mil reais para o lar. Mencionei Beatriz e Rafael residindo na minha moradia por 5 anos, sem contrapartida, perpetuamente mendigando grana. Creio que me exploram todos, doutor. 22:13. Suspeito que o matrimônio de Mariana serviu como pretexto para angariar fundos, mas ignoro como demonstrar e como me salvaguardar. Ele prosseguiu nas notas, demarcando itens, realçando passagens. Senhora Helena, iniciemos pelo viável. 22:36. Sua caçula e o companheiro dela habitam sua residência? Sim. Faz 5 anos, sem acordo locatício, sem desembolso algum. Logo, a senhora pode exigir a saída deles. Elaboro uma intimação de desocupação, com prazo de 30 dias. A legislação nacional ampara o dono nesses cenários. E o mais adiante, meus ativos, minha empresa. Não desejo que dilapidem após minha saída. 22:57. Não pretendo ser mera provedora de recursos para eles. O doutor Marcelo selou a pasta das imagens. É nesse ponto que um testamento sólido e um PLA entram no planejamento patrimonial bem estruturado. Dá para montar uma holding familiar para resguardar o seu empreendimento, elaborar um testamento que divida os ativos de acordo com os seus desejos e impor restrições específicas. 23:25. É bem mais complicado de questionar do que muita gente supõe, desde que executado da forma certa. Quanto tempo demora e qual o preço? Ele sacou uma calculadora. No caso do despejo, cerca de 1 semana para arrumar a papelada. Para o testamento e o planejamento patrimonial integral, por volta de 3 semanas. Os meus serviços para o pacote todo sairiam por 15 mil, taxa fixa. Eu havia torrado 90 mil num casamento que agora me parecia uma grande ilusão. 15 mil para me blindar. Soava como um gasto modesto. Podemos iniciar o processo agora mesmo. Ele deu um sorriso sutil. Hoje em dia, vou requerer alguns papéis seus, como escrituras, extratos de contas, registros da companhia. A minha assistente vai enviar a relação completa. A documentação do despejo fica pronta até a sexta. Trocaram um aperto de mãos mais uma vez, e dessa ocasião, senti uma sensação nova. 24:20. Talvez alívio. Quem sabe uma resolução firme. Parei na assistente, forneci os dados essenciais e deixei o consultório com uma relação de itens a reunir. No trajeto de retorno à residência, parei no banco para solicitar demonstrativos pormenorizados de todas as minhas contas. Desejava manter tudo em ordem, devidamente registrado. Ao chegar em casa, o relógio marcava quase 6 da tarde. O lar ecoava barulhos. 24:45. Rafael vidrado no jogo de futebol na TV da sala, com o som no máximo. Beatriz tagarelando no telefone no andar de cima, a voz reverberando pelas escadas.
Dirigi-me logo ao meu gabinete e iniciei a arrumação dos arquivos solicitados pelo Dr. Marcelo. A escritura da propriedade, papéis da firma, balancetes bancários dos 6 meses anteriores, tudo disposto em divisórias bem arrumadas. 25:11. No meio da tarefa, a campainha soou. Conversas na sala. Mariana acabara de aparecer. Perfeito, refleti com ironia. Justo o que faltava. Ela invadiu o meu gabinete sem aviso, do jeito habitual. Oi, mamãe. Vim para o jantar em família. Trouxe aquela comida tailandesa que você curte tanto. 25:36. Ela largou as bolsas sobre a minha escrivaninha, bem no centro dos documentos que eu preparava. O Felipe vem já já. Saiu direto do trabalho. Eu não encomendei nada, Mariana. Estou atarefada. Ela desconsiderou por completo o meu comentário e prosseguiu abrindo os potes. Mamãe, você se esforça demais. Deveria desacelerar, curtir mais o dia a dia. 26 Césares. A propósito, refletiu sobre nossa conversa a respeito do imóvel. O agente me contatou hoje, avisando que há outro comprador no páreo. Temos de nos apressar na escolha. Ergui-me e passei a resgatar os meus papéis da mesa, removendo-os por baixo das compras dela. Ainda não me posicionei. Ela interrompeu o desempacotamento e fitou-me com um olhar enigmático, que não soube interpretar. 26, 22. Mamãe, é apenas 50 mil. Considerando o que você já aportou no meu enlace, no meu porvir, isso representa uma mixaria e nos daria um empurrão enorme. Aportou no meu casamento, como se eu tivesse adquirido títulos na bolsa, aguardando lucros. Repeti que ainda não havia decidido, Mariana. Vamos à mesa primeiro. Senteamos os 4 à mesa da copa. 26, 48. Eu, Mariana, Felipe, que surgiu uns 20 minutos mais tarde, e Beatriz, que desceu atraída pelo aroma da refeição. Rafael seguiu na sala, assistindo à programação e se servindo direto dos recipientes. O papo fluiu leve, cotidiano, com todos tocando em assuntos do emprego, no abafamento setembrino, em banalidades. 27:12. Eu escrutava Felipe em busca de qualquer traço de remorso, qualquer pista de que ele pudesse trocar um beijo com outra logo antes das núpcias. Mas ele se mostrava impecável, animado, relatando anedotas do escritório jurídico, soltando gracejos, encarnando o genro cativante de sempre. Num instante, Mariana voltou ao tema do apartamento. 27:35. Felipe, fala para a minha mãe sobre esse apê fantástico que descobrimos. Ele se entusiasmou na hora. Dona Helena, é algo único de verdade. 3 quartos, varanda espaçosa, ginásio no condomínio, ponto imbatível. Seria perfeito para quando os netinhos pintarem. A senhora ia amar passar por lá. Netinhos. 2804. Eles nem completavam 1 mês de união e já invocavam descendentes imaginários como trunfo comercial. O issue é que o ramo está fervendo, prosseguiu ele. É preciso sinalizar a entrada sem demora, senão escapa. Sei que a Mariana já tocou no assunto com a senhora de nos auxiliar. Seria um adiantamento, obviamente. Retribuiríamos. Adiantamento? Sem dúvida. Vou ponderar com atenção, respondi, controlando o tom impassível. Agora urge retomar as pendências. 28:30. Há uns relatórios por concluir. Saí da copa e retornei ao gabinete. Pelo vão da porta trancada, captei Mariana e Felipe em murmúrios, sem dúvida a meu respeito, sobre a minha hesitação em liberar recursos na hora. Cerca de 20 minutos adiante, ouvi o veículo dele se afastando. Naquela noite, o sono me fugiu de novo. Permaneci recostada, remoendo cada detalhe. 28:58. Nas imagens do Felipe, na pressão por recursos, na naturalidade com que todos eles invadiam na minha residência, eles fuçavam nas minhas pertences, impunham demandas constantes.
Em que momento parei de atuar como mãe e me transformei em um terminal de saques? Na manhã de sexta, chegou uma mensagem eletrônica do Dr. Marcelo. Os papéis para o despejo já estavam preparados. 29:17. Eu podia retirá-los no consultório dele a qualquer hora. Agendei para aquela tarde mesmo. Ao chegar ao escritório, o Dr. Marcelo me tinha 2 pacotes volumosos à espera. Um destinado a Beatriz, o outro a Rafael, cada qual contendo a intimação oficial de desocupação, com um período de 30 dias para deixar o local. Eles têm chance de recorrer? Indaguei, apertando os envelopes nas mãos. Podem arriscar, mas não devem vencer. 29:43. Sem acordo de locação, eles se enquadram apenas como visitantes que ultrapassaram o tempo autorizado. A legislação é precisa nessas situações. Caso resistam em partir, prosseguiremos com um processo de reintegração de propriedade na Justiça. Com os comprovantes em mãos, o trâmite avança depressa, embora eu creia que eles vão ceder ao verem sua determinação real. Levei os envelopes de volta para casa e os deixei sobre a minha escrivaninha. 30:08. Fiquei os contemplando por horas, carregando o fardo da escolha. Entregá-los equivaleria a iniciar um conflito feroz. Significaria que a caçula me desprezaria, que Rafael armaria um tumulto, que o clã inteiro se voltaria contra mim. Porém, retê-los implicaria prosseguir sendo explorada, simulando normalidade, prosseguindo como um poço sem fundo em lugar de um ser humano. 30:37. Por volta das 7 da noite, agarrei os envelopes e dirigi-me à sala de estar. Beatriz e Rafael se encontravam ali, ela esparramada no sofá, rolando o celular, ele largado na poltrona, vidrado na TV. Depositei os envelopes na mesa baixa, logo diante deles. O que é isso aí? Beatriz apanhou o seu, arqueando as sobrancelhas. Mãe, a gente tá vendo o programa aqui. Não dá pra adiar? Aviso de despejo. 31:02. Vocês dispõem de 30 dias para achar um novo lar. As frases ecoaram com solidez, mais do que eu imaginava. O mutismo que veio em seguida foi total. Até o barulho da televisão pareceu abafar. Beatriz rompeu o envelope e devorou o conteúdo, os olhos voando pelas palavras. Sua face empalideceu, logo avermelhou. 31:27. Rafael agarrou o seu e o examinou velozmente. Em seguida, me encarou como se eu tivesse perdido o juízo. Você não tá falando sério, vai? Isso é nossa moradia? Esta continua sendo minha propriedade, Rafael. Vocês ocupam o espaço há 5 anos, sem soltar um real de renda, sem somar esforço algum, agindo como donos do pedaço. 31:49. É tempo de assumirem a própria jornada. Mãe, as lágrimas de Beatriz jorraram de imediato, cheias de encenação, veementes. Como ousa algo assim? Eu sou sua prole. Você não pode me atirar para o mundo lá fora. Não se trata de atirar ninguém para fora, Beatriz. Trata-se de conceder 30 dias para localizarem um teto. Prazo amplo para 2 maiores de idade com empregos. 32:14. Rafael ergueu-se, aproximando-se de mim, buscando me amedrontar com sua estatura. Que disparate total. A gente habita aqui. A gente possui direitos. Todos ficarão sabendo que espécie de genitora você é, botando a filha para escanteio. O comunicado segue a norma e foi elaborado por um jurista. 30 dias contados de agora. Recomendo que iniciem a caça por um imóvel. 32:42. Girei nos calcanhares e rumou para o meu gabinete, batendo a porta e girando a chave. Do lado oposto, irrompeu o pandemônio. Beatriz soluçando ruidosamente, Rafael berrando, ecos de objetos arremessados. Instalei-me à secretaria e inspirei profundamente, os dedos vibrando de leve. Havia iniciado o movimento inicial, sem possibilidade de retrocesso. Nos dias subsequentes, o lar se converteu em zona de confronto mental. 33:07.
Beatriz variava entre acessos de pranto e um gelo cortante. Rafael alternava entre tentativas de me amolecer com palavras suaves e insinuações sutis, de difamar minha imagem como mãe impiedosa para todos. Nenhuma estratégia colou. No domingo pela manhã, 4 dias após a entrega das notificações, Beatriz surgiu à entrada do meu dormitório logo cedo. 33:31. Mãe, não ando bem. Creio que a tensão de tudo isso me está prejudicando. Meu pulso cardíaco dispara. Sinto vertigem. Melhor você acionar um doutor. Encarei Anali, postada em sua camisola, uma palma sobre o tórax em pose encenada. Há analgésico para a cefaleia no gabinete sanitário, Beatriz. Se agravar, dirija-se ao atendimento de urgência. 33:57. E cerrei a porta. Percebi seu resmungo além dela, seguido pelo ruído de seus passos se distanciando. Na segunda seguinte, deparei com Rafael me aguardando na copa ao descer para o desjejum. Escuta, Helena, ele proferiu, forçando uma entonação amigável. Vamos encerrar essa bobagem toda. A Bia e eu bolamos um plano. 34:21. E se começarmos a contribuir com um valor modesto de aluguel, digamos 1000 barreles mensais, e assim todos contentes? E 1000 meilhours por uma acomodação integral em Alphaville. Eles de fato me tomavam por tola. O prazo já foi comunicado, Rafael. Restam 25 dias. Mas estamos propondo algo justo. É você que se mostra inflexível. Deslizei por ele adiante e segui para o meu gabinete. Na quarta-feira, Dr. Marcelo me telefonou. Os papéis do testamento e da holding estavam praticamente finalizados. Ele propôs agendar um encontro para que eu pudesse rubricar tudo. Concordei com a sexta-feira pela manhã. Na noite de quinta, Mariana surgiu de repente, sem qualquer aviso, acompanhada de Felipe. Eles adentraram a sala onde Beatriz e Rafael se encontravam, e eu escutei tons alterados, antes mesmo de se aproximarem para me alertar. Toquei na porta do meu gabinete e entrei sem aguardar permissão. 35:17. Mariana exibia as bochechas coradas, visivelmente enfurecida. A Beatriz me relatou o que você aprontou, mãe. Um aviso de desocupação para a sua filha de sangue. Você enlouqueceu de vez. Chamei todos para a sala de refeições. Vamos discutir de forma pacífica, caso desejem debater. Nos acomodamos em torno da mesa. Eu numa extremidade, as 2 herdeiras e os 2 rapazes espalhados pelas demais cadeiras. O ar estava carregado de hostilidade. 35:49. Felipe se postou como conciliador, tal como eu previa. Senhora Helena, compreendo que a convivência com Beatriz e Rafael se tornou intolerável, mas um alvará de despejo soa excessivamente severo. Tratam-se de parentes. Haveria espaço para conversa. Foram 5 anos de conversa, Felipe. 5 anos em que eles habitaram sem custo, se alimentaram sem pagar, consumiram tudo sem despesa e jamais indicaram vontade de partir. 36:16. Mãe, Beatriz iniciou com um tom lacrimoso. Nós sempre tivemos planos de nos mudar. Apenas aguardávamos a oportunidade ideal. 5 anos aguardando a oportunidade ideal. Rafael avançou o corpo. Helena, se o problema for financeiro, podemos nos adaptar. E se oferecermos 2.000 de renda mensal? Representa um montante razoável. Não se trata de finanças, trata-se de consideração. 36:42. Vocês lidam com minha residência como se fosse propriedade de vocês. Impõem demandas, geram ilusões. E eu me exasperei. Mariana deu uma palmada na superfície. Você se transformou, mãe. Ignoro o que se passou. Mas você não é mais aquela mulher. Talvez eu tenha enfim despertado para o mundo real. Felipe insistiu mais uma vez. Senhora Helena, reflitamos com serenidade. Laços de sangue são laços de sangue. 37:07. Essas brigas podem ser sanadas com disposição mútua. Fitou-o, aquele semblante que eu flagrara em beijos com outra dama nas imagens de Ricardo. Há quanto tempo ele era esposo?
Um mês. E ali estava, posando de harmonizador doméstico, distribuindo lições sobre coesão. 37:28. A falsidade me provocou repulsa. O edital foi emitido. Restam 23 dias, sem margem para barganha. Mariana ergueu-se de supetão. Certo. Se é dessa forma que prefere, que assim ocorra. Mas não espere socorro quando clamar por parentes. Eles partiram em grupo, Mariana e Felipe à frente, Beatriz e Rafael logo após, quiçá rumando a algum canto para tramarem como me demover. 37:59. Retornei ao gabinete e contatei o Dr. Marcelo. É urgente adiantar o trâmite do testamento. Dá para ser amanhã cedo, em lugar de sexta? Ele assentiu. Na aurora seguinte, dirigi-me ao seu consultório. Todos os arquivos estavam arrumados. Montanhas de folhas que simbolizavam a salvaguarda de quanto eu erigira em 30 anos de labor. O doutor Marcelo detalhou cada cláusula. 38:27. Neste ponto, consta a fundação da holding patrimonial, que resguardará suas firmas. Seus patrimônio ficará sob administração especializada. Você retém domínio absoluto enquanto viver. Contudo, após sua partida, a partilha obedece estritamente às suas diretrizes. E minhas descendentes, elas obterão o quinhão mínimo previsto em lei, a porção legítima. O excedente você pode alocar à vontade. 38:55. Recomendo doar a entidades filantrópicas de seu agrado ou instituir um recurso para seus colaboradores, algo alinhado aos seus princípios. Iniciei as rubricas página por página. Iniciais nesta linha. Assinatura integral naquela. Alienação da morada à holding. Cessão das mercadorias. Saldos em bancos. Aplicações. Tudo sendo sistematizado, ordenado, blindado. 39:19. Ao concluir, ultrapassavam 50 folhas rubricadas. Concluído, doutor. Marcelo, afirmei, enquanto ele compilava os papéis em dossiês. Agora seu patrimônio está seguro. Suas herdeiras não o impugnarão com facilidade. Você cumpriu o necessário. Regressei à residência, sentindo-me esquisita. Uma fusão de tranquilidade e melancolia. 39:42. Tranquilidade por haver assumido as rédeas do caso. Melancolia por ter chegado a tal estágio. As jornadas subsequentes viram uma intensificação do atrito. Beatriz e Rafael iniciaram uma remoção pausada e teatral, abandonando embalagens por toda a casa, exalando suspiros sonoros ao me avistarem, enfatizando o quão árduo era para eles se deslocarem. 40:03. Mariana telefonava alternadamente, sempre no mesmo assunto. Mãe, isso é um equívoco. Você está desmantelando os vínculos. Vai lamentar. Eu já não respondia. Permitia que caísse na secretária e deletava sem escutar. No 19º dia depois do edital de desocupação, deparo com uma sugestão manuscrita sobre a mesa da copa, ao descer para o desjejum. 40:28. Provenia de Rafael. Um esboço minucioso, processado e folheado. Esboço de pacto. Beatriz e Rafael prosseguirão residindo no anexo de visitas. Efetuarão renda de 3.000 reais por mês. Rafael iniciará uma firma de consultoria e daria a Helena uma fatia dos ganhos. Em contrapartida, Helena colocaria 40.000 reais no empreendimento. Todos ficariam beneficiados. 40:53. A família seguia coesa. Li o documento 2 vezes. Eles não pretendiam apenas morar sem pagar, mas ainda esperavam que eu colocasse 40.000 no projeto ilusório do Rafael. A astúcia da manipulação era quase notável. Peguei o papel, despedacei em fragmentos minúsculos e descartei no garbage. Faltavam 20 dias. No 15º dia, despertei com sons de conversas na sala. 41:19. Eram 8 horas da manhã num sábado. Desci as escadas e deparei não apenas com Beatriz e Rafael, mas também com Mariana, Felipe e outras 2 desconhecidas. Mãe, disse Mariana ao me avistar. Estas são as doutoras Simone e Patrícia. São psicólogas expertes em mediação de conflitos familiares.
Pensamos que uma discussão profissional sobre o assunto seria útil. 41, 46. Fitei as duas profissionais, ambas exibindo sorrisos formais, com maletas na mão. Elas haviam chegado para uma intervenção. Não permiti visitas de psicólogas e não há o que mediar. A ordem de despejo é válida e será executada. Por favor, deixem minha casa. Uma delas, a Simone, avançou um passo. 4209. Dona Helena, compreendemos que a situação é complicada, mas dialogar sempre auxilia. Pode haver pendências emocionais não solucionadas que geram esses atritos na família. Olhei para Mariana. Você trouxe forasteiras para cá para me avaliar? Mãe, é pelo seu próprio bem. Você não está se comportando de forma usual pelo meu bem. 4233. Como se eu não pudesse decidir por mim mesma. Todas vocês, fora da minha residência imediatamente. Todos partiram, exceto as especialistas que ainda tentavam captar a interação. As psicólogas se retiraram envergonhadas, lamentando o equívoco. Mariana saiu enfurecida, dando um portão. Felipe a seguiu, buscando acalmá-la. Beatriz subiu soluçando para o quarto. Rafael me fuzilou com raiva antes de subir também. 4306. Faltavam 15 dias. Retornei ao meu gabinete e vi a porta semiaberta. Eu a trancava sempre, sem exceção. Adentrei e percebi que os documentos na mesa estavam um pouco bagunçados. Alguém revirara o local em busca de itens. Certamente achara as duplicatas do testamento, as que eu posicionara de propósito numa pasta à vista. Agora, eles estavam cientes. 4332. Cientes de que os recursos estavam salvaguardados, de que a herança seguia minha determinação, de que qualquer artifício era vão. Naquela noite, escutei Beatriz ao telefone com Mariana. A porta do quarto estava entreaberta, sua voz alta o bastante para eu captar do corredor. Ela redigiu um testamento. Mari, tudo está blindado. 43-56. A gente não herda mais que o essencial pela lei. Silêncio. Eu sei. Mas o que podemos tentar? O advogado dela preparou tudo à risca. Outro silêncio. Certo. Amanhã discutimos melhor. Traga o Felipe. Temos que bolar um plano. Regressei ao meu aposento. Eles se reorganizaram, arquitetando uma nova tática. Mas nenhuma tática surtiria efeito dali em diante. Os papéis estavam rubricados, protocolados, guardados. 44-28. Os derradeiros 15 dias viraram um teste de endurance mental. Beatriz passou a sofrer acessos frequentes, sempre na minha presença, sempre teatrais o suficiente para atrair olhares, mas nunca sérios a ponto de demandar atendimento médico real. 44-51. Rafael oscilava entre propostas de suborno e intimidações sutis sobre divulgar que espécie de mãe eu representava. Mariana telefonava todos os dias, por vezes múltiplas vezes, repetindo o mesmo refrão. Eu destruía os laços familiares. Eu agia por puro egoísmo. Eu lamentaria na velhice e na solidão. Ignorei as chamadas. 45-16. 10 dias antes do limite do despejo, Mariana surgiu com uma abordagem fresca. Veio logo cedo. Desta feita sozinha, martelou na porta do meu gabinete, com expressão de quem chorara a noite toda. Mãe, urge uma conversa. Apenas nós duas, sem interferências. Apontei para a poltrona diante da minha escrivaninha. 45-37. Ela se acomodou, tirou um lenço da bolsa, enxugou os olhos, embora sem lágrimas aparentes. Refleti bastante sobre o ocorrido, mãe, sobre como chegamos a isso. E entendi que você acerta em certos aspectos. Aguardei calada. A Beatriz explorou demais sua bondade. O Rafael não exerce boa influência nela. Vejo isso claramente agora. 46-04. E eu não fui a filha ideal, sempre solicitando verbas, sempre contando com você para consertar tudo. A encenação era convincente, devo confessar. Voz vacilante, pose de fragilidade, script de remorso bem regrado,
Mas eu vira as imagens com Felipe, ouvira o diálogo dela com Beatriz sobre me ludibriar. Dominava o esquema, 46 ou 28. Se você de fato reconheceu seus equívocos, Mariana, por que veio até aqui? Solicitando contraprestação. Por que não pede nada? Pede? Ela titubeou, a fachada ruindo. Parando por um instante. Eu só queria que você soubesse que compreendo sua perspectiva, que estou pronta para me transformar, que dá para restaurar o nosso vínculo. Mariana, você e o Felipe juntaram 95 mil reais no casório. Um mês após, você solicitou 50 mil para comprar um AP. 46,55. Você não deseja restaurar coisa alguma. Você anseia por acesso permanente ao meu saldo bancário? A expressão dela se alterou por completo. As lágrimas fingidas evaporaram. A entonação endureceu. Certo. Tudo certo. Se é dessa forma que você enxerga a situação, é com você mesmo. Mas não conte comigo por perto quando envelhecer e precisar de suporte. 47,22. Não aguarde visitas, não espere ligações, não aguarde absolutamente nada. Não estou contando com nada vindo de você, Mariana. Nunca mais. Ela partiu fechando a porta com violência, a ponto de o quadro na parede tremer. Pela vidraça, avistei ela subindo no veículo, sacando o telefone, sem dúvida chamando Beatriz ou Felipe, narrando que a reconciliação havia fracassado. 47,48. 5 dias antes do limite final, recebi uma correspondência de um advogado desconhecido. Beatriz e Rafael haviam procurado assessoria jurídica. O documento afirmava que eles possuíam direitos como residentes antigos, que o aviso de desocupação era injusto, que pretendiam impugnar na justiça. Mostrei a carta ao Dr. Marcelo. 48,12. Ele examinou, deu um sorriso sutil e descartou no lixo. Encenação legal. Eles não possuem qualquer fundamento para questionar. Deixe que prossigam. Vão apenas desperdiçar grana com o profissional para acabar derrotados. No trisende no dia, levantei ao amanhecer. O prazo se esgotava à meia-noite. Por volta das 9h, o doutor Marcelo apareceu com um agente judicial, 48,38. Tínhamos acertado uma ação formal, sem margem para encenações ou tratativas. Tocamos a campainha da acomodação de visitas. Beatriz abriu de camisola. Os olhos vermelhos de pranto ou de bebida. Impossível precisar. O agente se anunciou de modo oficial. Senhora, venho executar a decisão de desocupação determinada há 30 dias. A senhora dispôs de período adequado para arrumar tudo. Exijo que libere o local sem demora. 49,04. Não temos outro lugar, Beatriz murmurou, com tom débil e encenado. Isso é crueldade. Isso deixou de ser minha preocupação, Beatriz. Vocês contaram com 30 dias. Rafael surgiu por trás dela, já arrumado, obviamente antecipando o confronto. Isso é uma loucura. Vamos acionar a justiça. Vamos espalhar para todos. Sua imagem vai ruir. O agente avançou um passo. 49,32. Senhor, vocês dispõem de 2 horas para empacotar itens pessoais. Somente itens pessoais. Sem mobília ou objetos da residência. O relógio inicia neste exato momento. O que veio a seguir foi um tumulto caótico, porém gratificante. Beatriz atirando vestes em bagagens, soluçando ruidosamente, armando o espetáculo. Rafael transportando caixas com fúria, resmungando impropérios, danificando itens de propósito. 50-0. Permaneci externamente, supervisionando junto ao Dr. Marcelo e o agente, assegurando que não subtraíssem nada alheio. Após 2 horas, eles colocaram as derradeiras malas no automóvel surrado de Rafael. Beatriz se voltou para mim pela última vez. Desejo que encontre felicidade na solidão, mãe, pois é desse jeito que permanecerá, isolada e rejeitada. Não proferi palavra. 50-29. Apenas acompanhei o carro sumindo na via, carregando consigo 5 anos de exploração, artimanhas e insolência.
Ao se fechar o portão após eles, inspirei profundamente. O agente me passou os documentos. O espaço está oficialmente liberado, Dona Helena. Caso retornem sem permissão, configura-se invasão. Chame a autoridade policial na hora. Agradei ao agente e ao doutor. 5054. Marcelo. Quando enfim me vi isolada, perambulei pela moradia. A sala onde Rafael se estendia diariamente. A cozinha onde Beatriz ditava ordens. A acomodação de visitas agora deserta, demandando uma faxina intensa. Mas enfim, de volta a mim. Naquela noite, o celular soou. 5118. Mariana. Hesitei em responder, mas atendi. Espero que esteja contente. A voz dela era frieza absoluta. Você baniu sua filha, desfez essa família. E por qual motivo? Para habitar sozinha nessa mansão vasta, repleta de amargura e egoísmo? Eu não desmantelei a família, Mariana. Eu somente cessei de permitir que ela me desmantelasse. Você se alterou, mãe. Transformou-se em alguém que eu não identifico. 5146. Tal como você jamais me conheceu verdadeiramente, talvez só soubesse da edição de mim que liberava recursos sem indagar. Ela interrompeu a chamada. 3 dias adiante, surgiu uma notificação de número estranho, proveniente de Felipe. A mensagem estendia-se, mas o cerne era direto. 52-07. Ele percebia que eu vira as imagens, que eu tomava ciência do romance dele e propunha uma soma para meu silêncio. 15.000 highlights para eu não revelar nada a Mariana e permitir que a separação prosseguisse como idealizado. Examinei o texto de Felipe por 3 ocasiões. Cada releitura desvendando uma nova faceta de despropósito. Logo, Mariana estava ciente do romance dele desde sempre. 52-33. Toda a união fora um pacto entre os dois. Um negócio velado sob o manto de ritual. Religiosa. Eles haviam tramado tudo em conjunto. Reunido o capital. E agora pretendiam se separar e repartir o valor como parceiros, encerrando uma companhia. E Felipe ainda teve a ousadia de me propor grana para eu ficar quieta, como se eu fosse parte do esquema, ou como se ele pudesse me adquirir do mesmo jeito que adquiriu minha filha. Bloqueei o contato e deletei a notificação. 53-03. Não dei bola para aquilo com uma réplica. Algumas atitudes eram tão sórdidas que nem valiam um aceno. Na semana após, a residência ficou em silêncio pela primeira vez em 5 anos. Um silêncio autêntico. Não aquela quietude carregada de quem foge de brigas, mas a tranquilidade real de um lugar que enfim era só meu por inteiro. 53-30. Esfreguei a casa de visitas do teto ao piso, doei alguns itens de mobília que Beatriz abandonara. Refiz a tinta, converti o cômodo num estúdio de artes, uma ideia que eu sonhava realizar, mas que nunca ousara pôr em prática, pois o local estava tomado. Iniciei cursos de pintura, terças e quintas. Descobri talento para a aquarela, que trazia uma satisfação enorme ao combinar tons e inventar algo do nada, sem pressões, sem críticas, só pela alegria de produzir. 5402. Nas sextas, passei a atuar como voluntária numa organização que apoiava mulheres vulneráveis a lançarem seus empreendimentos. Aplicar meus 30 anos de vivência para auxiliar quem de fato necessitava e valorizava era bem mais recompensador do que bancar os desejos das minhas herdeiras. Mariana telefonou mais umas vezes nas semanas iniciais, repetindo o script de remorso e chantagem. 54-27. Com o tempo, ignorei as chamadas por completo. Beatriz enviou recados por um período, oscilando entre súplicas teatrais por paz e insultos quando eu silenciava. Bloqueei o dela também. A serenidade que veio depois foi iluminadora. Entendi o quanto de vigor afetivo eu desperdiçava, lidando com as demandas delas, resolvendo desavenças, me atormentando por impor barreiras. 54-55. Livre desse esgotamento perpétuo, ganhei clareza para refletir sobre mim, sobre minha essência, além de genitora e sustento.
2 meses depois da remoção, eu estava no mercado, quando topou com uma conhecida, a senhora Carmen, mãe de uma colega de Beatriz, 55, 18. Ela me saudou com aquele sorriso forçado de quem pegou boatos, mas não domina os detalhes verdadeiros. Helena, faz tempo. E as garotas, como estão? Soube de algumas alterações na família. Forcei um sorriso cortês. As garotas vão bem, cada uma seguindo seu caminho, e eu estou excelente. Por fim, curtindo o tempo para realizar o que posterguei tanto. Ela ficou frustrada pela ausência de escândalo. Ótimo, ótimo. 55, 45. Pois é, família dá trabalho mesmo, não é? Às vezes precisamos de uma pausa. Pausa. Como se fosse passageiro, como se eu um dia revertesse e escancarasse as portas de novo. Não a emendei. Deixei que imaginasse o que bem entendesse. No 3º mês, veio uma chamada do Dr. Marcelo, 5608. Senhora Helena, devo avisá-la que sua filha Mariana protocolou um requerimento de separação do Felipe. E há disputa quanto à partilha dos patrimônio acumulado no matrimônio, abrangendo os donativos monetários recebidos. Isso me impacta de algum modo? Não de imediato, mas julguei que devia informar. O trâmite será alongado e oneroso para os dois. Na prática, vão torrar em peritos o montante que juntaram no enlace. Há uma ironia deliciosa nisso. 56, 36. Não havia, de fato. Eles arquitetaram com esmero a coleta de fundos e agora desperdiçariam tudo em taxas jurídicas para fatiar o resto. A cobiça havia faturado sua conta. Uma semana mais tarde, Mariana discou de um número novo. Atendi por mera intriga. Mãe, me dá uma força. 5760. A separação tá mais enrolada do que imaginei e os juristas custam uma fortuna. Pode me adiantar uns 20 mil? Juro que devolvo assim que der. Não, Mariana. Mas, mãe, não. Eu gerencio a minha existência. Você gerencia a sua. E cortei. Ela não insistiu. 57, 23. No 4º mês, juntei-me a um grupo de leitura que se encontrava numa papelaria local. Fiz amizades cativantes. Trocar ideias instigantes sobre obras, existência, sabedoria, foi revigorante. Ninguém me via como a progenitora de outrem ou a proprietária de algo. Eu era só Helena, uma senhora que curtia páginas e partilhava visões afiadas sobre narrativas. Foi uma libertação. 57, 48. Uma integrante do grupo, Sônia, virou confidente. Ela vivenciara drama similar com as filhas próprias. Décadas de controle e remorso, até cravar fronteiras. Devemos ter sorvido uns 15 cafés, debatendo parentesco, o peso que a cultura impõe às progenitoras, como nos incutiram que nosso mérito residia em nos imolar pelos demais. 58, 13. No 5º mês, Ricardo, o retratista, me contatou. Senhora Helena, peço licença se for inoportuno, mas tenho refletido. Faça você. Quis entender como tudo se desenrolou após aquele momento no estúdio. Compartilhei com ele, não a totalidade dos pormenores, mas o essencial. O despejo de Beatriz, o testamento blindado, o afastamento de Mariana. 58, 37. Você agiu conforme era preciso, comentou ele. Imagino que não tenha sido simples, porém se resguardou. Isso conta muito. E com certa hesitação, indagou se eu toparia um café em algum momento. Concordei. Marcamos num café acolhedor na Vila Madalena. Batemos papo por 3 horas sobre fotografia, arte e a existência cotidiana. 5902. Ele era separado, sem herdeiros, imerso na carreira, mas ansiando por um equilíbrio maior. Possuía um humor irônico que me arrancava gargalhadas sinceras, nada daquelas risadas forçadas de cortesia. Passamos a nos ver com frequência, sem laços profundos, sem promessas, só a presença reconfortante de quem me enxergava como indivíduo e não como mera utilidade. 59, 27. No 6º mês, atendi a uma chamada de um número desconhecido. Era Rafael. Oi, Helena. Bem, sei que nosso fim foi conturbado,
mas ligo porque Beatriz atravessa uma fase complicada. Perdeu o posto, enfrenta depressão, de fato necessita de suporte. Pensei que valia informar, se quiser intervir de alguma forma. 59-54. A entonação de Rafael simulava uma aflição autêntica, mas eu decifrava o enredo. Tratava-se da velha tática de chantagem sentimental, só com disfarce renovado. Lamento pelas agruras dela, Rafael, mas Beatriz é uma mulher adulta que pode mobilizar suas próprias ferramentas. Há opções de saúde mental no sistema público, iniciativas de reinserção no mercado. 1020. Tenho convicção de que ela superará, mas é sua filha, Helena. Você não tem compaixão? Tenho, sim. Tenho o bastante para evitar fomentar a codependência, o suficiente para permitir que ela domine seus dilemas sozinha. E encerrei a conversa. Minha mão vibrava sutilmente, não por remorso, mas pelo ímpeto de sustentar a barreira. Em 45. Parecia treinar um músculo inexplorado até então. Ardia, mas se robustecia a cada repetição. 15 dias mais tarde, deparei com Beatriz por acaso no centro comercial. Ela aparentava esguia, sem cor, mas não debilitada, ao contrário do que Rafael sugerira. Carregava bolsas de grife de boutiques exclusivas, revelando-me o que bastava sobre a alegada penúria financeira. Em 10109. Ela me avistou e paralisou. Por um instante, supus que daria meia volta e fugiria, mas avançou em minha direção. Mãe. O tom dela soava gélido, remoto. Beatriz. Permanecemos imóveis, como forasteiras que outrora foram parentas, sem palavras. Rafael te contatou, afirmou ela. No fim, ele ligou. 0133. E você não retornou? Nenhuma nota. Nada. Você de verdade não liga. Ligo, Beatriz. Mas ligar não implica consertar sua trajetória por você. Ela soltou uma risada azeda. Você se transformou demais. Ficou rígida, impassível. A mãe que eu recordo jamais agiria assim. 56. A mãe que você recorda era explorada e iludida, e se esgotava. Esta edição de mim se sente bem superior. Valeu pela preocupação. Ela meneou a cabeça e partiu. Acompanhei sua saída, as compras oscilando, e não experimentei senão uma melancolia sutil, não pelo traçado da fronteira, mas pelo demora em traçá-la. 10220. No 7º mês, minha agenda havia mudado por completo. Iniciava o dia com caminhadas pelo parque, algo impensável antes por falta de tempo. Frequentei aulas de aquarela em 3 sessões semanais. O voluntariado na ONG ampliou-se. Agora, orientava 5 mulheres no empreendedorismo. O grupo de leitura se juntava semanalmente. 10242. E Ricardo? Ricardo virara uma figura estável e bem-vinda em minha rotina. Sem rótulos, sem definições, apenas 2 adultos experientes curtindo a mútua convivência, livre de pressões opressivas. Foi nesse período que chegou uma correspondência certificada. Identifiquei de imediato o selo do escritório jurídico contratado por Mariana, 103-08. No interior, uma intimação oficial, sustentando que o testamento por mim lavrado era nulo, pois eu sofria coação imprópria ao rubricá-lo, que minhas descendentes mereciam fatia ampliada do legado e que intentavam disputa na justiça. Entreguei o documento ao Dr. Marcelo. Ele o examinou com serenidade, rabiscou observações e, por fim, sorriu. Era precisamente o que antevia delas. 10333. E por isso, montamos a estrutura como montamos. Podem impugnar quanto quiserem, senhora Helena. Não obtiverão êxito. Você gozava de total lucidez. Contamos com atestados médicos, depoimentos, tudo devidamente protocolado. Isso perecerá nos tribunais, e elas só dilapidarão mais recursos incausídicos. Quanto durará? 2 ou 3 anos, quiçá. 10359. Disputas sucessórias arrastam-se, mas ao cabo, suas diretrizes triunfarão. Assim,
Disponho de 2 ou 3 anos. Eu exigi um período de tranquilidade, antes que tentassem me envolver em mais jogadas emocionais. Ele deu uma risada. Essencialmente, era isso mesmo. A rotina seguiu em frente. O trâmite na justiça virava apenas um zumbido distante, com documentos trocando de mãos, sessões remarcadas e laudos periciais pedindo tempo. O Dr. Marcelo gerenciava o caso inteiro, me atualizava sem me deixar afundar naquilo tudo. No 8º mês, Ricardo sugeriu uma escapada. Nada luxuoso. Apenas um fim de semana em uma estalagem no campo. Um cantinho sereno próximo às serras, ideal para ele capturar o entardecer com a câmera. Eu topei na hora. 25. Tratava-se da minha primeira saída em anos que não girava em torno de deveres profissionais ou laços familiares. Só diversão, relaxamento, refeições saborosas, papos envolventes e a presença de quem me enxergava de verdade. Em uma das noites, na varanda da estalagem, admirando o céu estrelado, Ricardo indagou: "Você lamenta algo? Por impor barreiras? Por se distanciar delas?" Refleti um instante antes de falar. 104T51. Lamento ter levado tanto tempo para agir assim. Lamento ter aceitado ser vista como um poço de favores em vez de uma indivíduo de valor. Mas colocar-me em prioridade? De jeito nenhum. Zero arrependimento. Ele balançou a cabeça, como se captasse cada palavra. No 9º mês, eu pintava no ateliê quando soou o telefone de um número estranho. 105T17. Geralmente ignorava, mas algo me impulsionou a responder. "Alô, senhora Helena." A voz soava jovem, de mulher, agitada. "Sou Amanda. Eu sou aquela das imagens, as fotos da festa de casamento da sua filha." Meu pulso acelerou. Fiquei quieta, aguardando o resto. 10544. Eu percebo que a senhora me notou naquelas cenas com o Felipe e precisei entrar em contato, porque vim a saber de detalhes que imagino que a senhora deva conhecer sobre a união, sobre as intenções deles. Podemos marcar um encontro? Combinamos para o dia seguinte em uma cafeteria reservada, bem distante da minha vizinhança. 210609. Amanda apareceu no horário certo, uma moça atraente por volta dos 35, visivelmente inquieta, porém resoluta. "Agradeço por topar me ver." Iniciou assim que nos acomodamos. Eu duvidava se valia a pena telefonar, mas ao desvendar o quadro todo, pensei que a senhora merecia a versão inteira dos fatos. Estou atenta. Ela inspirou profundamente. O Felipe e eu nos relacionamos por 4 anos. Ele afirmou que a boda com a sua filha era mera formalidade, que rolava um pacto entre eles. 10634. Pelas palavras dele, a Mariana estava ciente de mim. Sabia que o enlace servia só para juntar grana, e passados uns meses, separavam-se e repartiam o bolo. Eu comprei a história. Meu ventre se contorceu, apesar de já intuir algo assim. Escutar a versão de fora mudava tudo. Mas Amanda prosseguiu. 10751. Há cerca de 2 meses, flagrei as falsidades dele em diversos pontos. A separação pacífica se transformou em briga nos tribunais. Ele busca abocanhar, além do que se acertou. E soube que ele repetiu o golpe com a anterior. A união passada dele também foi cilada para sugar recursos. É o jeito dele. Em 10727. Ele aborda senhoras de carreira sólida, pede em noivado, as persuade a uma celebração dispendiosa com doações em espécie e, após, dissolve o laço, embolsando a fatia maior. Felipe já havia casado outrora. Eu ignorava isso. Mariana jamais tocara no assunto. Foi desfeito. Amanda esclareceu. No papel oficial, não aparece, mas rolou. 10748. E ao encará-lo com isso, com o fato de me explorar também, ele me intimou. Afirmou que, se eu abrisse o bico para outrem, alegaria que eu compactuava desde o começo e era parte do ardil. Então, o que te leva a se revelar agora? Ela fitou as unhas. Estou exausta das falsidades.
A senhora não merecia tal armadilha. E ela pausou. Descobri minha gestação e recuso criar um filho em laços de engodo e controle. Intum da 0813. É hora de corrigir rumos, a partir da honestidade. Absorvi cada pedaço. Felipe revelava-se pior do que supunha. Não só aproveitador, mas trapaceiro experiente. E minha filha Mariana, de olhos abertos, topou entrar na tramóia. Você guarda evidências? Troca de mensagens, correios, algo concreto? Ela pegou o telefone na bolsa. 0846. Guardo capturas de diálogos, mensagens eletrônicas, inclusive áudios de falas, em que ele confessa o plano. Eu compilava para denunciar as autoridades, mas o jurista alertou que seria árduo demonstrar delito. Por isso, armazeno para a disputa de sustento quando o filho chegar. Mas julguei que a senhora precisasse de uma duplicata. Entregou-me um pendrive. Tudo consta aqui. 120913. Dispõe como preferir. Eu a agradeci, torci pela gestação e partimos. No veículo, segurei o dispositivo, rumiando o uso daquela revelação. Podia repassar as forças da lei, despachá-la para Mariana como indício do calibre de parceiro que escolhera, ou apenas como uma precaução extra. No fim das contas, optei por conservar o pendrive junto com o Dr. Marcelo como prova suplementar, no caso de Mariana e Beatriz intensificarem a briga nos tribunais. Porém, parei por aí. Não cabia a mim resgatar Mariana das repercussões de suas próprias atitudes. Ela era maior de idade, tomara suas resoluções e agora precisava enfrentar as consequências. A revelação de Amanda trouxe uma compreensão definitiva sobre o ocorrido. 1026. Não se tratava só de grana, mas de indivíduos que haviam abandonado por completo os princípios de moral, laços familiares e integridade. E eu havia me esforçado durante anos para colar os pedaços de uma família, que na realidade era só um emaranhado de negócios monetários camuflados de afeto. Nos meses que se seguiram, a rotina se assentou em uma normalidade renovada. 48. O litígio prosseguia em seu ritmo arrastado, mas eu já não me angustiava com ele. Havia prioridades mais nobres, companhia de gente mais valiosa, vivências mais enriquecedoras para desfrutar. A boutique de itens decorativos seguia próspera. Aliás, prosperava ainda mais, pois contava com meu tempo e foco mental ampliados para investir no empreendimento. 10. Inaugurei uma quarta filial, desta vez voltada para artigos ecológicos, um projeto que sempre sonhei realizar, mas que nunca encontrara espaço na mente para esboçar. O voluntariado na organização sem fins lucrativos cresceu. 3 das mentoradas haviam lançado suas próprias empresas e trilhavam um caminho de sucesso. 1131. Observar seu florescimento, aplicando as orientações que eu partilhava e recebendo gratidão sincera pela orientação, era infinitamente mais recompensador do que qualquer contato com minhas filhas nos anos recentes. As sessões de pintura em aquarela evoluíram para um compromisso maior. Organizei uma modesta mostra em uma galeria da vizinhança. 1150. Nada de espetacular, só 10 telas, mas foi extraordinário notar o apreço das pessoas por criações minhas. Vendi 3 peças e o valor recebido era irrelevante. O essencial era o aval de que eu possuía dom, de que transcendia o papel de mera sustentadora econômica. Ricardo e eu prosseguíamos nos encontrando com frequência. 1215. Ainda não havíamos definido o que significávamos um para o outro, e isso me satisfazia plenamente. Ele honrava minha independência, eu a dele. E na companhia mútua, tudo fluía de modo autêntico, livre de artifícios, dominação ou demandas irrealistas. Foi ele quem me acompanhou quando, um ano após a desocupação, chegou uma nota de Beatriz. 1240. Não solicitava recursos, não buscava influenciar, era direto. Mãe,
Iniciei análise. Estou lidando com diversos aspectos. Não almejo seu perdão, mas preciso que saiba que busco me aprimorar como indivíduo. Desejo que esteja em paz. Compartilhei o texto com Ricardo. Ele examinou e indagou. O que isso desperta em você? Ainda não sei ao certo. 1306. Uma fração de mim deseja crer na sinceridade dela. Outra suspeita de ser mera estratégia. Não há pressa para concluir, respondeu ele. Basta manter uma fresta na porta e aguardar os desdobramentos. Nem trancada, nem escancarada. Só entreaberta. Retornei a mensagem de tom imparcial. 1331. Fico contente que esteja procurando suporte, Beatriz. Preserve-se. Não me comprometi. Não escancarei a entrada, mas tampouco a fechei abruptamente. Entreaberta, tal como ele propusera. 2 meses adiante, veio outra comunicação dela, mais extensa, relatando que conseguira vaga no mercado de trabalho, rompera com Rafael, habitava sozinha pela primeira vez e explorava sua essência sem amparos externos. Ainda não repliquei a essa. 1403. Quiçá o faça um dia, quiçá não. O relevante é que eu não mais carregava aquela ânsia de consertar as agruras dela, nem o remorso instintivo que outrora me afligia. Mariana, ao contrário, silenciou além dos documentos processuais. Por vias indiretas, soube que fora demitida, que a separação devorara os ganhos do matrimônio, que residia em um lar modesto, distante do glamour do bairro chique que tanto ambicionava. Uma breve melancolia me tocou por ela, mas sem remorso. Havia optado, 1441, por caminhos, e esses geravam desfechos. Estava no ateliê de artes plásticas numa tarde de quinta, quando o telefone vibrou. Tratava-se do Dr. Marcelo. Dona Helena, há atualizações. Mariana abandonou a ação. Seus juristas a alertaram sobre a inviabilidade de êxito e o acúmulo de despesas forenses. Logo, concluiu-se. 1506. Seu legado testamentário e a organização de bens patrimoniais permanecem intactos. Ninguém mais os questionará. Desconectei e contemplei a superfície virgem diante de mim, um suporte em branco, pronto para ganhar forma fresca, graciosa, pessoal. Segurei o instrumento e iniciei as pinceladas. 1529. Sem noção do resultado final, sem esboço prévio. Deixei apenas os tons se espalharem, carmim para o rancor vivido, ciano para a melancolia persistente, ouro para o otimismo, que me começando a perceber uma sensação de frescor, simbolizando todo o progresso que eu havia alcançado. Ao entardecer, finalizei uma obra abstrata, bagunçada em certos trechos, equilibrada em outros, porém totalmente autêntica. 1556. Ela capturava de forma impecável o caminho que eu havia trilhado. Ricardo veio me pegar e parou para admirar a tela por bastante tempo. Isso transmite força, comentou ele. Revela uma narrativa. Revela a minha narrativa, retruquei. E ela ainda não acabou. Há tanto espaço vazio na tela. Ele deu um sorriso. Então, vamos descobrir o que mais você vai produzir. Naquela noite, acomodada na varanda da residência que agora me pertencia de verdade, contemplei as luzes de Alphaville se espalhando ao longe. 1 ano antes, eu me via enredada em uma teia de controle e remorsos, explorada, 1636, por aqueles que eu mais estimava, me doando sem parar e rotulando isso como afeto. Hoje, eu me sentia solta, solta para criar arte, para elaborar, para auxiliar quem de fato valorizava, para forjar laços fundamentados em reciprocidade, em lugar de dever. Minhas filhas seguiam suas rotinas, enfrentando as decisões que tomavam. 1702. Beatriz, quem sabe, estivesse se esforçando de verdade para se transformar.
Quem sabe não. Mariana, com certeza, ainda me apontava o dedo por cada erro. E isso não me incomodava mais. Eu não carregava mais o peso da alegria delas. Não tinha mais que consertar as confusões delas. Não precisava mais me anular para demonstrar carinho. Havia absorvido a lição fundamental da existência. 1:17:28. Definir barreiras não era vaidade. Era essencial para resistir. Resguardar meus recursos não era avareza. Era inteligência. Priorizar minha serenidade não era frieza. Era vital. O celular vibrou de novo. Origem desconhecida. Agora, ignorei a chamada. Deixei que fosse para o correio de voz, convicta de que, se importasse, o interlocutor deixaria uma mensagem. 1:17:53. E caso se tratasse de outra jogada de influência, pois bem, minhas defesas estavam solidamente postas. Nesse momento, ergui os olhos para as estrelas que pipocavam no firmamento, que escurecia aos poucos. Aos 63 anos, contava com um empreendimento bem-sucedido, um lar sereno, companhias leais, paixões que me completavam e, após tantos anos, uma tranquilidade interior inédita. 1:18:19. Não se tratava do desfecho mágico que sonhava quando as garotas eram crianças, com refeições familiares aos domingos e netinhos correndo pelo quintal. Mas era genuíno, era sincero e era exclusivamente meu, e isso compensava qualquer coisa. Agora, se essa narrativa te tocou, dá um clique para se inscrever e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu mais. Ah, e não perca a chance de virar membro para conferir conteúdos exclusivos que eu não libero por aqui. 1:18:46. Te encontro lá. M.